Fala, moçada! Eu quero falar para vocês nessa aula de hoje sobre associação de molas, né? Eu não coloquei essa aula nem na aula de dinâmica e nem na aula de MHS. Por quê? Porque é uma situação que pode acontecer em alguns problemas de leis de Newton, mas também é mais até comum aparecer no MHS, tá? Então vai ser uma aula um pouco mais curta, mas com uma finalidade muito importante, que é, às vezes, a necessidade que você tem de entender esse esquema de associação de molas, né? O que é associação de molas? É quando você põe duas ou mais molas para trabalharem juntas. E como que elas podem trabalhar juntas? Elas podem trabalhar no que a gente chama em série ou em paralelo. Professor, é igual lá nos resistores e capacitores? Bom, é uma associação, né? Você vai até notar semelhanças matemáticas, tudo bem? Então, vamos lá. Galera, o que são molas em série? É quando tem uma atrás da outra, tá? Uma mola seguida da outra. Pode ser na horizontal, pode ser inclinado ou pode ser o quê? Vertical. O princípio é o mesmo, tudo bem? Legal. Bom, quando essas molas estão em série, eu coloquei aqui duas, mas a regra que eu vou fazer para duas serve para 3 e para 4. Tudo bem? Beleza. Bom, tenho duas molas, uma de constante K1 e constante K2. Lembrando bem, estou falando de molas ideais. Aqui no ensino médio a gente trabalha com mola ideal. O que é uma mola ideal? Mola ideal é aquela que você estica, ela volta para o mesmo jeitinho que ela estava. E mais, a massa da mola é sempre desprezível. Então a massa dela não entra nas contas. Tudo bem? Legal, então pensa, a massa é desprezível. Tá aqui as molas sem nenhuma deformação. Se eu puxar com a força F, presta atenção, se eu puxo a mola 1 aqui com a força F, concorda que eu puxando a mola 1 puxa 2. O que vai acontecer? As duas vão esticar, tá? Então eu vou ter aqui, ó, uma deformação. Opa, até troquei aqui, ó. Vamos consertar isso aqui. Eu puxo aqui, ó, vamos chamar de mola 2, tá? Aí, quando eu puxo a mola 1 puxa a mola 2 e ambas vão esticar, tá? E ambas vão esticar. O que vai acontecer aqui, ó? A mola 2 estica um x2 e a mola 1 estica um x1. Cada um, de acordo com a sua respectiva constante, vai ter uma deformação. Tudo bem? Coisa importante que você tem que notar. Se a mola não tem massa, a força que eu faço na mola 1, ela será integralmente transmitida para a mola o quê? 2. Ou seja, a força nas duas molas é a mesma. Tá? Como se fosse uma tração. A tração em qualquer ponto é a mesma. Então a força elástica na mola 1 e na mola 2 é a mesma. É a mesma força F que eu estou fazendo. Só que aquilo que eu te falei da constante elástica. Quanto maior a constante, mais resistente a deformação ela é. Então, por exemplo, até pela minha figura aqui, ó, essa mola 2 seria mais resistente que a mola 1, seria uma constante maior. Por quê? Porque deformou menos. Legal? Beleza. Qual é o intuito aqui? O intuito aqui é, eu tenho duas molas e quero transformar elas em uma. Ou seja, eu quero pensar numa constante equivalente. O que é uma constante elástica equivalente? É uma mola que sozinha equivale às duas. E como é que seria isso? Lembrando, essa mola equivalente eu estou puxando com a mesma força que eu puxei as outras. Tudo bem? E aí, você concorda que nesta mola equivalente, a deformação da mola equivalente vai corresponder a quem? A deformação da mola 1 mais a deformação da mola 2. Fechou? E aí, se você voltar na fórmula da força elástica, o que é a força elástica? Kx. E quem é o x? Né? É a força elástica sobre o K. Aí você vem aqui, ó. Se o x equivalente é o x1 mais o x2, então a força elástica equivalente dividido pelo K equivalente, eu estou jogando aqui, ó, vai ser igual a quem? Φ1 sobre K1 mais Φ2 sobre K2.
como a força elástica equivalente, a força que eu faço aqui, ó, é a mesma que eu fiz em ambas, né? O que acontece? Ó? Aqui fica um, fica um, fica um. Tá aqui, né? Então, a constante elástica equivalente, ela pode ser obtida pela soma dos inversos, tá? Pode ser obtida pela soma dos inversos. Professor, é a mesma coisa de resistor em paralelo? Sim. Ou capacitor em série? Sim. Para você que está lá no primeiro ano ou no segundo que ainda não estudou eletricidade, tá? Calma que você vai ver isso. Estou falando isso aqui para os meninos que já estão aí no terceiro, no cursinho, que já viram resistores e capacitores na eletricidade, tá? Aí, só para adiantar, né, para esses meninos aí, mas a regra é essa. Professor, e se fosse 3 molas, aí seria o quê? 1 sobre K1, 1 sobre K2, 1 sobre K3. E 4, mais 1 sobre K4, tá? Só seguir. Perguntinha que os meninos lá de terceiro e curso poderiam fazer para mim. Professor, aquelas regras matemáticas, né? Produto da soma, né? Desculpa, a constante equivalente pode ser soma pelo produto? Pode, a mesma coisa. A regra dos iguais pode ser? Pode. Tá? Então continua valendo a mesma coisa. Porque aí, gente, regra dos iguais ou produto pela soma é uma regra matemática, é lei matemática. Tá? Mas deixa assim, né? Se você já sabe matematicamente o que vai dar, você já sabe o final da história. Beleza? Então tá aí. A associação de molas em série, a constante equivalente é dada por 1 sobre K equivalente, 1 sobre K1 mais 1 sobre K2. Legal? Beleza. Agora eu vou te apresentar molas em paralelo. Só um segundo. Então, galera, e se as molas estiverem associadas em paralelo? O que é estar em paralelo? Aí você olha para cá, legal, aqui está em paralelo. Mas, professor, aqui eles não estão em paralelo, ó. Elas estão em série. Não, isso aqui é uma associação em paralelo. Deixa eu te explicar. Estar em paralelo significa que elas estarão atuando conjuntamente em pontos diferentes do mesmo corpo. Por exemplo, eu estou aqui, ó, eu puxo essa barra para baixo, as duas molas farão força elástica nela. Esse bloco, se você, no mesmo sentido, se você pensar aqui, ó, eu puxo esse bloco para cá, se eu puxar ele 10 centímetros, ele comprime a mola K2 em 10 centímetros e estica a mola K1 em 10 centímetros. Então, tanto a mola K2 quanto a mola K1 farão força no bloco para a esquerda. Tudo bem? A mola K1 puxando, a mola K2 empurrando. Inclusive, na prática, essa história de colocar um anteparo aqui, uma mola e um bloco, e pensar que ele oscila só numa mola, não dá certo. Por quê? Porque quando tem só uma mola, quando o bloco comprime ela, ela sofre deformação lateral, então ela não funciona perfeitamente. Então, quando a gente vai estudar oscilações na faculdade, a gente sempre associa as molas para descobrir a constante delas, tá bom? Então, a gente associa o bloco, o oscilador harmônico, para a gente montar ele, a gente costuma montar assim, legal? Pois bem, então tá aqui, estando elas em paralelo, que pode ser assim ou assim, se eu puxar elas aqui, ó, concorda que ambas sofrem a mesma deformação? Só que, se você pensar que força elástica é Kx, né? Eu tenho uma mola com a constante K1, outra com K2, constantes distintas, constantes diferentes, tá? Mesmo que elas tenham a mesma deformação, se cada um tem uma constante, eu vou ter forças elásticas diferentes. Então, eu vou ter um Fel1 e um Fel2. Perfeito? Mas a deformação é a mesma. Qual é o intuito, então? Substituir essas duas molas por uma mola, o quê? Equivalente, que vai me dar uma força elástica equivalente. Agora, isso aqui é até mais fácil de você perceber. Você há de convir comigo que a força elástica equivalente aqui, ó, ela vai corresponder à soma das duas forças elásticas. Ó. Eu tenho o Fel1 e o Fel2, a mola equivalente vai fazer uma força que equivale
a soma das duas. E aí ficou simples, ó. Quem é a força elástica equivalente? Jogando na fórmula. K equivalente, X equivalente, igual a quem? K1x1, K2x2. Como que eu acabei de falar, as deformações são as mesmas, porque a deformação equivalente também é a mesma. Como as deformações são as mesmas, o x equivalente é igual ao x1, que é igual ao x2, eu cancelo. Está aqui então a relação da associação de molas em paralelo. Se as molas estiverem em paralelo, o K equivalente é a soma das constantes elásticas de cada uma das molas. E se forem 3 molas em paralelo, K1 mais K2 mais K3. Tudo bem? Legal? E quantas forem? Então tá aí uma aula relativamente mais curta do que as habituais, né? Mas esse esquema aqui de associação de molas em série ou em paralelo, você pode usar ele na mecânica, né, que usa às vezes, e usa muito no MHS, tá? Por exemplo, lá naqueles problemas que pedem para calcular o período do sistema massa-mola, né? Qual é o período do sistema massa-mola? 2π raiz de m sobre k. Então, se eu for calcular o período desse sistema aqui, o que eu preciso fazer primeiro? A massa é fixa, só que se eu tenho uma mola de um lado e do outro, a constante elástica aqui tem que ser quem? Tem que ser quem? Tem que ser a constante equivalente. Legal? E aí tem problemas que fazem combinações de associação em paralelo, com mola em série e tudo, mas aí você faz pausadamente. Você faz um trecho, depois faz outro, até chegar na equivalente final. Tudo bem? Então é isso, gente. Com isso a gente encerra essa aula de associação de molas, uma aula muito importante, tá? E espero que ela contribua com vocês, ok? Grande abraço, obrigado, bom estudo para vocês. Tchau, tchau.